Vamos lá. Ainda em pé, eu já falei que eu vim de uma igreja tradicional, onde lá no passado, quando ia se ler a Bíblia, eu lembro que o pastor ficava, por reverência à palavra de Deus, fique de pé. E bons costumes nunca ficam fora de moda, então por reverência, fique de pé para lermos a preciosa palavra de Deus. Acho que eu vou até impostar a voz. Acho que domingo eu venho até de terno, aleluia. Ô, manto, tem gente torcendo para isso, hein? Você vai ser comido de bicho, vai mesmo. Vamos lá, livro de Esther, capítulo de número 2. Esther, capítulo 2. Estou com vontade de pregar, irmão. Domingo essa mulher não deixou pregar, pregou de manhã, de noite. E foi uma bênção. Quantos receberam a palavra domingo? Que 2 celebrações de Santa Ceia abençoados. E terça-feira passada a gente não estava aqui na igreja, a gente tirou 5 dias para a gente descansar. Pastor, o senhor faz isso? Tenho que fazer. Tenho que fazer. Uma vez encontraram um pastor na praia de férias. E o pastor estava lá curtindo o mar. E aí passou um desavisado. Falou assim: pastor, o senhor aqui na praia? Ele: eu estou descansando, tirando férias. O senhor sabia que Satanás não tira férias? Falou: enviou você para me perturbar no dia das minhas férias. Mas assim, a gente tirou 5 dias para descansar, respirar, dormir um pouco mais. E louvado seja Deus. Então vamos lá, estou com vontade. Você também está? Então vamos comigo. Esther, capítulo de número 2, verso de número 21. Inclusive falando de férias, se você ainda não tirou férias, tira suas férias. Vai descansar, irmão. Vai para a beira da praia. Só não fica pulando onda, irmão, não dá certo não. E nem fica aplaudindo o sol também. E a gente estava numa praia lá, e aí no finalzinho do dia, o sol se pôs, aí todo mundo... O pessoal do meu lado começou a aplaudir. Eu falei: tu não aplaude lá na igreja não, hein? Vai tirar férias, velho. É bom para você, você vai descansar e vai ter bons resultados. Então vamos lá. Esther, capítulo 2, versículo 21. Só não tira férias de Deus, que de Deus a gente não tira férias não. Naqueles dias, estando Mordecai ou Mardoqueu sentado à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos da guarda da porta, Bigtã e Teres, sobremodo se indignaram e tramaram a atentar contra o rei Assuero. Naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos da guarda da porta, Bigtã e Teres, sobremodo se indignaram e tramaram atentar contra o rei Assuero. Tome o seu lugar em nome de Jesus. Esse texto vai falar... Eu não quero falar sobre Esther. Eu não quero falar sobre a menina que tinha o nome de Radassa, teve seu nome mudado para Esther, chegou diante do rei, o rei estendeu o cetro. Eu não quero falar sobre ela. Eu quero falar sobre o primo dela. Algumas pessoas vão chamar Mordecai de tio da Radassa, ou tio da Esther, mas na verdade Mardoqueu era primo dela. E ele é levado de Jerusalém no exílio, onde Nabucodonosor ele oprime o povo de Jerusalém e leva todo esse povo cativo. E junto com uma porção de judeus, esse homem vai parar numa cidadela chamada Suzã. Mordecai, o nome Mordecai no hebraico, no original, significa pequeno homem. E eu quero falar hoje que para os pequenos, Deus tem grandes futuros. O tema dessa mensagem é: ainda que você seja pequeno, Deus tem um grande futuro para você. Eu não sei você, mas às vezes a gente se pega divagando nos pensamentos. Eu acho que tem gente aqui que já pensou isso. Porque o Mordecai estava sentado na porta do rei,
E tinha dois caras que era para proteger o rei, mas eles começaram a tramar contra o rei, Bigtan e o Teres. E o Mordecai sabe disso. E quem anda segundo aquilo que Deus pensa, quem anda segundo os princípios, quem vive os princípios e vive a aliança, ele não se cala diante de uma trama. Ele não se cala. Eu sei que às vezes o pastor é sempre o último a saber de tudo. Todo mundo na igreja sabe. O último parece mulher traída, pastor. Porque todo mundo sabe o que está rolando, mas não fala nada do pastor, não. Sabe, eu queria que você fosse aqui nessa casa um Mordecai. Que você não se calasse. Eu sou um Mordecai, eu não me calo. Mordecai estava sentado na porta do rei, dois homens que eram para proteger o rei, estavam tramando para tirar a vida do rei. E olha o que diz o versículo 22, diz assim: veio isso ao conhecimento de Mordecai, que revelou a rainha Ester. E Ester disse ao rei, em nome de quem? Em nome de Mordecai. O Mordecai sabe da trama, chega para Ester, que é a prima dele, e fala assim: olha, tem uma trama, diga para o rei que tem uma trama para matar a vida dele. São dois caras que eram para guardar a vida dele, mas estão tramando para tirar a vida dele. O nome de um é Bigtan e o nome do outro é Teres. Vai lá e fala para o rei. A Esterzinha vai lá, fala para o rei e diz assim: olha, o Mordecai mandou te falar, está rolando uma trama contra o senhor, vão te matar. É Bigtan e Teres, dois guardas seus. Aí olha o que diz o texto, versículo de número 23, você está comigo? Investigou-se o caso e era fato, ou seja, se investigou e viu, averigou que era verdade. Ambos foram pendurados numa forca, e isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Escuta, o Mordecai, ele livra a vida do rei. Mordecai, ele não faz um favor, ele salva a vida do rei. Só que o versículo 1 do capítulo 3 é intrigante, porque olha o que diz o texto, verso 1, passe uma página, ou se está na mesma página, diz assim: depois dessas coisas o quê? Depois que o Mordecai denuncia uma cilada para tirar a vida do rei, depois de tudo isso, o rei Assuero engrandeceu quem? Eu quero falar para você que garantir um bom futuro, sabe, não depende da opinião ou da posição ou do posicionamento de outros, depende do seu posicionamento. Porque o texto diz que o Mordecai livra a vida do rei. Naturalmente, a gente entende o quê? Quando eu li esse texto, eu falei: rapaz, que injustiça. O cara que livrou a vida não recebe nada, mas o outro que tramava contra foi o que foi engrandecido. Talvez não, com toda certeza eu estou pregando para pessoas aqui, que você um dia já fez algo para alguém, e essa pessoa não te retribuiu, e você falou assim: para que eu fiz? Fiz o favor e nem lembrou de mim. Você ajudou alguém, estendeu a mão para alguém, salvou alguém, livrou alguém, sabe, tirou alguém de lá da morte, do vale da sombra da morte, e em vez dessa pessoa agradecer a você, ela não te deu o devido valor. Tem alguém aqui assim? Só eu. E eu quero aprender com a vida do Mordecai, eu queria que você também aprendesse. O Mordecai continua, versículo 1, olha o que diz o texto: depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Ramã, filho de Ramedata, Agagita, e o exaltou, e lhe pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Escuta, o nome Mordecai significa pequeno homem, mas o nome Ramã significa magnífico. E a primeira coisa que eu queria que você guardasse no seu coração e na sua mente é que Deus não está procurando os magníficos, Deus está procurando os pequenos. Deus não está procurando os grandes,
Porque eu li na minha Bíblia, e eu acho que está escrito na sua, que ele pegou as coisas pequenas para confundir as grandes. Ele pegou as coisas loucas para confundir as sábias. Ele pegou aquelas que não são para confundir as que são. Ele pegou as fracas para confundir as fortes. Ele pegou a minha vida, pegou a sua vida para confundir quem acha que é alguma coisa. E eu quero te dizer, meu irmão, o que você precisa fazer é continuar olhando para Ele. Olhe para o seu vizinho e diz assim: não para de olhar para Ele. Não para de olhar para Ele. Versículo 2 do capítulo 3. Você está acompanhando comigo? Então vamos, que eu estou com vontade. Aleluia. Todos os servos do rei estavam à porta do rei e se inclinavam e se prostravam perante quem? Perante o Hamã, o cara que tomou o lugar do Mordecai. Porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava, nem se prostrava. Verso 3. Então os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mordecai: por que transgrides as ordens do rei? Sucedeu, pois, que dizendo-lhe eles isto dia após dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Hamã, para ver se as palavras de Mordecai se manteriam de pé, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Escuta, número 1, guarda isso. Diante de situações, não seja aquele que esconde a sua identidade. Seja autêntico. Pastor, mas se eu falar lá no trabalho que eu sou crente, vou ser perseguido. Se eu contar o que eu penso fazer da minha vida, vão me perseguir. Se isso, se aquilo. Irmão, não negocie a sua posição. Nós estamos no ano de 2024 e carregamos uma verdade. É o ano da gente garantir um bom futuro. Eu já falei que garantir um bom futuro depende daquilo que a gente fala. Garantir um bom futuro depende dos nossos sonhos. O que você tem sonhado? O que você tem sonhado vai determinar o teu amanhã. E eu quero falar sobre garantir um bom futuro. É a gente também manter a nossa posição inabalável. Irmão, aconteça o que acontecer, venha a notícia que for, levante-se o decreto que se levantar, venha a perseguição que vier, não negocie quem você é em Jesus Cristo. Não negocie a sua posição. Se tem algo que Satanás quer que a igreja negocie, é o nosso posicionamento, quem somos diante desse mundo. Porque a Bíblia vai dizer que a criação aguarda com grande expectativa pelo quê? Pela manifestação dos filhos. Satanás quer que os filhos não se manifestem. Satanás quer que eu e você não venhamos a nos manifestar. E essa manifestação não é a gente botar cartaz, dizer fora ele, fora aquele. Não é esse, não é essa manifestação. A manifestação da qual eu falo é você não negociar quem você é em Jesus. Não negociar os princípios que você recebeu, não negociar a unção que Deus te deu, não negociar o depósito que foi feito na sua vida, não negociar, sabe, o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Não negocie, irmão. Sabe, não tem negócio com o pecado. Há um tempo atrás tinha um grupo, um ministério de música que eu gostava muito. E eles tinham uma declaração, uma confissão: nós somos radicais contra o pecado, o mundo e o diabo. E eu amava isso. Radical contra o pecado, o mundo e o diabo. E escuta, os anos se passaram e eu continuo radical contra o pecado, o mundo e o diabo, irmão.
A igreja foi passando por processos de transformação, mas eu e você precisamos continuar inabaláveis, radicais contra o pecado, contra o mundo e contra o diabo. Você está entendendo isso? Eu até coloquei ontem, se não me engano foi ontem, lá no grupo do WhatsApp da igreja, uma frase de um homem que foi um grande avivalista na história da igreja de Jesus, chamado John Wesley. John Wesley, em uma das suas pregações, ele disse: me dê 10 homens que nada odeiem senão ao pecado, e que nada amem senão a Deus, porque esses homens vão abalar as portas do inferno, e esses homens vão estabelecer o reino de Deus. Sabe o que é isso? É gente que tem posicionamento, é gente que entende: Deus me chamou para isso, e é isso que eu vou fazer da minha vida. Deus é o Senhor da minha vida, e eu não negocio. Eu sou crente, e eu não abro mão de quem eu sou, da minha real identidade. Eu nasci de novo, eu sou filho de Deus. Irmão, o mundo pode mudar, a sociedade pode viver uma transformação de comportamento, de mudança, querendo que a gente aceite isso, aquilo outro. Escuta, nós não somos pessoas ignorantes e nem somos pessoas mal educadas, mas nós somos pessoas posicionadas. Você está entendendo? Ser posicionado é diferente de ser mal educado. Eu respeito sua posição, não concordo com ela. Eu respeito sua opção, não concordo com a sua opção. Eu respeito suas atitudes, porém não estou de acordo com nenhuma delas. A gente não pode negociar valores. Eu estava conversando com a Cristiane. Eu falei: Cristiane, vai chegando assim, virada do ano, irmão, eu começo a pensar muito. Eu acho que eu deixo para pensar tudo que eu tenho para pensar em dezembro. E eu comecei a pensar, eu falei: 2024, eu nunca tinha imaginado que eu ia chegar em 2024, irmão. E olha que eu sou novo, hein? Não sou tão antigo igual alguns irmãos aí que estão na igreja aí. Inclusive vai fazer o exame de sangue, vai fazer o check-up antes de começar o ano, para ficar legal o ano todo. E aí eu, nos meus pensamentos, eu falei: Cristiane, esse ano a gente faz 20 anos de ministério pastoral. Nós fomos ungidos no dia 12 de junho, a gente começou a namorar com Jesus e casou, e vamos até o fim. Dia 12 de junho a gente foi ordenado ao ministério pastoral de 2004. Esse ano a gente faz 20 anos de ministério. E eu nunca bati no peito e falo: tenho tantos anos de ministério. Fui num lugar, o irmão tinha pouquinho tempo de ministério. Eu tenho tantos anos. E o senhor, pastor? Eu falei: tem um pouquinho a mais só. Que eu não sei, parece que disputa tempo de carteira assinada na fé, né? E nesses 20 anos, irmão, eu olhando para trás, como a igreja mudou. Você percebe a mudança? Quem aqui tem mais de 5 anos de evangelho? 10 anos? 15? Noé, quando saiu da arca. Vai melhorar para você, irmão. Vai melhorar, ué. O Salim foi antes do Noé. Ele entrou na arca, não saiu no texto bíblico o nome dele. Escuta, irmão, quanto mudou a igreja? Quanto comportamento humano foi mudando? Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque o Mordecai, o nome era homem pequeno, mas um homem pequeno de uma grande posição. Um homem pequeno que tinha um posicionamento gigantesco. Nós, como igreja, podemos ser uma igreja ainda de uma expressão muito pequena, mas que a gente seja uma igreja de uma expressão pequena, mas de um posicionamento muito grande. Nós não negociamos quem somos em Cristo Jesus. Não negociamos. Eu não negocio. Eu não vou negociar. Pecado é pecado. Reino é reino. Fé é fé. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela é inerrante, ou seja, ela não tem erro. Ela é Deus falando conosco. Quando você abre a Bíblia, é a boca de Deus falando com você. Isso a gente não vai mudar nunca. Você está entendendo isso, sim ou não?
Olha o que diz o texto, versículo de número 5. Vendo, pois, Ramã que Mordecai não se inclinava e nem se prostrava diante dele, se encheu de furor. Eu quero dizer para você, em segundo lugar, quando você começar a se posicionar dentro daquilo que Deus tem para a sua vida, dentro da verdade do Evangelho de Jesus, pode ter certeza que o inferno vai se enfurecer contra você. Tem uma canção que o pessoal tem cantado muito que diz: o inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Eu falo, caramba, o pessoal canta bonito. Quando começa a vir as perseguições, ai meu Deus, me livra disso. Esqueceu a música. Esqueceu o que está cantando. Porque os crentes de lá de trás, irmão, eles eram tão posicionados. E eu quero afirmar para você que eles garantiram um bom futuro. Eles eram tão posicionados que pegavam-se espadas e falavam: negue a Jesus, Rafael, senão eu vou te matar. Negue a Jesus. Você não vai negar? Eu vou enfiar a espada na barriga da sua esposa, esse neném que está sendo gerado. Caramba, os caras não negociavam a fé. Permaneciam inabaláveis. E eu creio que Deus está levantando uma igreja, dentro da igreja, que vai se posicionar nesse tempo chamado hoje. Uma igreja que vai dizer: eu estou na minha posição que Cristo me confiou e eu não abro mão dela. Você faz parte dessa igreja. Dê um aplauso no nome do Senhor Jesus, querido. Olha o que diz o texto, verso 6. Porém teve como pouco nos seus propósitos atentar apenas contra Mordecai, porque ele havia declarado de que o povo era... Porque lhe havia declarado de que povo era Mordecai. Por isso, procurou Ramã destruir o quê? Todos os judeus, o povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. Verso 7. No primeiro mês, que é o mês de Nissan, e no 12º do rei Assuero, se lançou o Pur, isto é, a sorte. Era uma festa que eles tinham chamado Purim, que era uma festa onde se lançava sorte, perante Ramã, dia a dia, mês a mês, até o 12º, que é o mês de Adar. Então disse Ramã ao rei Assuero: existe espalhado, disperso entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumprem as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos, e nas próprias mãos dos que executarem a obra, eu pesarei 10.000 talentos de prata, para que entre nos tesouros do rei. Então o rei tirou da mão seu anel e deu a Ramã, filho de Ramedata, Agagita, adversário dos judeus, e lhe disse: esta prata seja tua, como também este povo, para fazeres dele o que melhor lhe for do teu agrado. Escuta, o cara era tão mau que ele falou: eu não vou só matar o Mordecai, eu não quero só calar a voz do Mordecai, eu quero calar a voz de todos aqueles que creem como ele. Eu quero dizer para você que existe uma corrente hoje, um pensamento hoje, para querer calar a voz da igreja. E não é só a voz de um pastor, não é a voz do pastor que aparece na TV, que tem um canal cheio de seguidores na internet. Não, é para querer calar a minha voz e a sua, porque nós estamos espalhados no meio do povo, e eles querem nos calar, mas eu quero dizer que o inferno não pode prevalecer. O inferno nunca prevaleceu, e não vai ser dessa vez que o inferno vai prevalecer. E Deus quer levantar, sabe o quê? Uma igreja que tem um coração em chamas.
porque eu só me posiciono quando eu tenho o coração em chamas. Versículo 1 do capítulo 4, passe uma página aí da sua Bíblia, eu já estou encerrando a mensagem. Ramã arma de todas as formas para querer exterminar, ele prepara tudo, e quando sai o decreto, um decreto é emitido, eles mandam os correios por cada província, e a carta era lida em cada província, Sérgio. Aonde tiver judeus, nós vamos exterminá-lo. De qualquer província, aonde tiver um judeu, ele será exterminado. Aonde essa notícia chegava, um medo, um choro, um lamento tão grande se levantava. Só que mais uma vez o pequeno homem faz diferença. Eu quero dizer, diante de uma grande perseguição, um pequeno posicionado sempre vai fazer diferença. Versículo 1 do capítulo 4 diz assim: quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinzas, e saiu pela cidade, clamou com grande e amargo clamor, e chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco poderia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, haviam entre os judeus grande luto, com jejum, choro e lamentações, e muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Versículo 4: então vieram as servas de Esther e os eunucos, e lhe fizeram saber com o que a rainha muito se doeu, e mandou roupas para vestir o Mordecai, que estava de pano de saco. Mandou roupas para o Mordecai para tirar-lhe o pano de saco. Mas a minha versão vai dizer assim: porém ele não aceitou. Escuta, quando um judeu ele passa por um momento de tristeza, ele se veste de saco, ele pega um punhado de cinza e joga sobre a cabeça dele, e ele expressa o seu maior lamento e a sua maior tristeza. O Mordecai estava assim, mas ele estava assim, não era em qualquer lugar, ele estava na porta do rei, e na porta do rei ninguém podia se vestir, trajar assim. Quando a Esther sabe, a prima sabe, ela manda os servos e fala assim: olha, leva a roupa para ele, fala para ele tirar essa roupa, porque ninguém pode estar na porta do rei desse jeito. Mas quando chegou a notícia, o Mordecai disse: eu não vou mudar minha posição. Eu quero falar hoje que a gente garante um bom futuro quando a gente não negocia nosso posicionamento. Pastor, por que o senhor está insistindo tanto nisso? Porque a gente está vivendo dias onde as pessoas mudam seus posicionamentos num tiro rápido. Sabe, uma hora a gente está na casa de Deus, levantando as mãos e adorando a Deus, glorificando a Deus, com a mesma boca que a gente glorifica a Deus, a gente está falando uma porção de outras coisas. As mesmas mãos que levantam para glorificar a Deus são as mesmas que se levantam contra o próximo. As mãos que, sabe, se levantam para exaltar a Deus são as mesmas que ferem o outro irmão. E a gente precisa hoje decidir estar posicionado e dizer: eu não vou abrir mão da minha posição. Você está entendendo isso? Versículo 13, olha o que diz: então lhe disse Mordecai que respondesse a Esther: não imagines que por estar na casa do rei só tu escaparás entre todos os judeus, porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Escuta, o Mordecai era um cara tão posicionado que ele manda dizer para Esther: olha, Esther, eu estou de pano de saco e cinza porque a gente está lamentando. E ele diz assim:
Você é a única que pode se aproximar do rei e intervir por nós. E ela começa a dizer, mas ninguém está entrando na casa do rei. Eu já tenho 30 dias que o rei não me chama à sua presença, e ninguém pode entrar na presença do rei sem ser chamado. Se entrar sem ser chamado, a pena é de morte. Tem 30 dias que o rei não me chama. E ele diz, olha, eu quero dizer para você, Esther, se você não se posicionar, Deus vai enviar o socorro e o livramento para nós. A Esther era a única que podia, mas ele era um cara tão posicionado, que ele cria em Deus de uma forma tão intensa, que ele falou, se você não se posiciona, Deus não vai deixar a gente sem socorro. Eu quero dizer para você que Deus está procurando por homens pequenos, mas que têm um posicionamento tão grande. Embora o mundo esteja desabando, eles vão dizer, olha, quem pode me ajudar? Se você não quiser me ajudar, Deus vai levantar o socorro e o livramento de outra forma. Às vezes a gente fica chorando tanto por uma pessoa, poxa, Salim, você poderia me ajudar? Poxa, Tatiane, você poderia me ajudar? Poxa, Márcia, você poderia me ajudar? E já viu aqueles irmãos mimizentos, irmão? A Conceição poderia me ajudar, mas não fez nada por mim, é por isso que eu estou assim. Já viu aqueles irmãos só vivem se lamentando, se lamentando, se lamentando, se lamentando? Escuta, irmão, tome um posicionamento como Mordecai. Ele disse, olha, Esther, você é a única que pode interceder diante do rei por nós. Mas se você não fizer, Deus vai levantar socorro e livramento de outro lugar. Porque ele cria, não na Esther, mas ele acreditava em Deus. Escuta, que você sai daqui, irmão, e você coloca toda a tua confiança nesse ano de 2024. Não naquela empresa que você fez a ficha, não naquele professor que falou que você vai passar naquele concurso, não naquela pessoa que te prometeu alguma coisa, não em alguém que te prometeu algo, e muito menos no pastor, meu irmão. Não, pastor, estou na tua palavra, legal, eu agradeço pela confiança em mim, mas em algum momento eu posso falhar com você, em algum momento eu não posso, eu tenho certeza que eu vou falhar com você, porque vai ter um momento que eu não vou atender a tua expectativa. Vai ter uma hora que a pastora Cristiane, por mais boazinha e maravilhosa que essa mulher seja, amados, queridos, vai ter uma hora que ela não vai conseguir atender o teu clamor, meu irmão. Mas se você é alguém posicionado, a pastora não pôde me atender, o pastor não pôde me atender, o irmão não pôde me atender, quem eu esperava não pôde me atender, mas Deus vai enviar socorro e livramento. Você entende isso, irmão? Escuta, tem um monte de gente que poderia me dar socorro e livramento, mas não me deu. Mas Deus não deixou de me dar socorro e livramento. Anos atrás, quando a gente assumiu a igreja, eu muito inexperiente, imaturo em muitas coisas, com muito medo de tantas outras, sem experiência. A gente tinha uma igreja alugada, um imóvel alugado, que o valor era muito alto. A gente não estava mais conseguindo pagar aquele valor, e aquilo mexia com a gente. E eu acordo um dia de manhã, a pessoa bateu na porta da nossa casa, a gente morava bem pertinho da igreja. Falou assim, pastor, tem uma notícia não muito boa para te dar. Eu falei, mas só mais uma. Falou, então, a Light esteve lá e cortou a luz. E era quarta-feira, dia de culto. Eu falei, meu Deus, como é que vai ter culto agora? Uma igreja escura. Que vergonha. Sabe aquele sentimento de impotência, incapacidade, de você se sentir o pior dos piores. Na época se fazia ligação, tinha um telefone público que o pessoal vulgarmente chamava de orelhão. Quem lembra do orelhão? Exame de sangue. Na minha época se usava um cartão magnético. Quem lembra do cartão magnético? Ecocardiograma. Faz um eco. Ficha é a história de vocês. Eu não.
Irmão, se você é da época da ficha, geriatra. Procura um médico assim, vai te dar um remedinho para a memória. Enfim, na minha época era cartão magnético. Na de outros irmãos aí era ficha. E aí eu fui com um cartão que tinha poucas unidades. Falei, eu vou ligar para algumas pessoas. A primeira pessoa que eu fui para ligar foi meu pai, porque a gente sempre pensa o quê? Meu herói vai me salvar. Falei, pai, a situação é essa. O senhor pode me ajudar? Meu filho, não tenho nada para te ajudar agora. E ele começou a ficar nervoso. Eu falei, não, vai dar tudo certo, fica tranquilo aí. Liguei para o outro. E aí? Pô, não tem não. E aí? Tem não. E o cartãozinho, as unidades foram acabando. E eu não tinha mais dinheiro para cartão. Eu falei, é o fim. E quando a gente está na crise, a gente só vê o quê? Só crise, a gente não vê mais nada, irmão. Só vê escuro. Eu tirei o cartão. Quando eu olhei para o alto, eu estava dentro de uma comunidade católica que tem ali. Paróquia de alguma coisa ali. Do Operário. Irmão, todas as luzes. Era meio-dia, todas as luzes. Tudo ligado. E o capeta, miserável, infeliz, falando aí, falido, pastor falido, aqui tem luz, na sua igreja não tem, você é um falido. Irmão, a lágrima escorria. Sabe quando você chora com raiva, você não faz nem biquinho, irmão. Você limpa assim, parece que você vai arrancar a pele fora. Eu limpava aquela lágrima. Falei, vai mudar. Essa situação vai mudar. Irmão, aparece gente de onde você menos imagina. Aparece um irmão lá do caixa-prego do fim. O Judas já estava sem bota um tempão, irmão. Ô pastor, você está morando aonde? Eu falei, estou morando aqui. Estava orando por você e Deus mandou vir aqui na sua casa. Eu falei, caramba, não tem nada para oferecer. Ele falou, eu vim aqui porque Deus mandou te abençoar. As entradas todas da nossa igreja de domingo, Deus mandou te dar tudo. Essa mulher é maravilhosa. Ela, ai que bênção, aleluia. Falei, ô pastor, tenho certeza que foi Deus que mandou. Escuta, quando a gente está posicionado, a gente pode ser pequenininho, mas o Deus que a gente se posicionou, Ele é grande. Ele é grande, irmão. Às vezes a gente esquece quem a gente está servindo. A gente acha que a gente está servindo a igreja. A gente acha que a gente está servindo o pastor. A gente acha que a gente está servindo a pastora, o diácono, o líder da célula. Escuta, você está servindo a Deus. E Deus nunca falha. Escuta, todas as vezes que a gente se propôs, eu e Cristiane, vamos vender quentinha. Passamos um período grande da igreja vendendo quentinha, irmão. Eu era o entregador. Entrava no 689 com isopor gigante, cheio de quentinha para entregar lá em Madureira. Sabe, as pessoas olham para mim, não conhecem minha história não, irmão. Cristiane acordava às 5 da manhã. Ela não sabia cozinhar, mas falaram, pastora, a senhora descasca. E ela era a rainha da descascada. Descascava cenoura, batata. Aprendeu até a cozinhar, louvado seja Deus. E eu falava, Cristiane, você descasca, eu sou o entregador, então deixa o entregador dormir. Eu não vou acordar às 5 da manhã, não.
Quando der o horário de eu acordar, eu acordo, vocês já estão aprontando a quentinha, eu vou pegar esse isoporzão. Irmão, nossa Deus, era horrível, irmão. Pegar aquele isopor enorme, fazer sinal, pedir para o cara, deixa eu entrar pela frente para botar o isopor, depois descia, e aí vai o gordinho correndo, sabe, e aí passa na roleta, paga, e todo mundo fica te olhando, o ônibus está cheio, você com aquele isopor, mas escuta, eu estava posicionado, eu falei, Deus vai abençoar, Deus vai abençoar. Irmão, era a igreja do desempregado, todo mundo desempregado, todo mundo, irmão. Acho que dá para contar no dedo quem tinha emprego. O Bill era tinha emprego. Começou a andar do meu lado, ficou desempregado. Mas aí eu profetizei, eu falei, cara, não vai faltar emprego para você. Ele estava saindo do quartel, estava deixando o quartel. A Josélia grávida do Gabriel. Gabriel está ali, gigante hoje. Caramba, e agora? Eu falei, cara, não vai te faltar emprego. Não faltou. Os irmãos da quentinha, cada semana chegava uma, pastor, eu não vou mais poder vir. A Cristiane, poxa, por quê? Abriu uma porta de emprego. A gente, glória a Deus, então vai trabalhar. A outra semana, pastor, eu não vou mais poder vir. Por quê? Que abriu uma porta de emprego. Falei, glória a Deus, vai trabalhar. Por último, só tinha eu e a Cristiane. Eu falei, acabou. Chega dessa história de quentinha. Aí depois a gente veio para cá, inventaram o dogão. Aí já estava um pouco melhor, já tinha carro, dava para entregar o dogão de carro. Irmão, minha vida sempre foi essa. Agora escuta, todo mundo que colocou a mão para fazer algo na casa de Deus, Deus abriu os céus, mandou socorro, livramento e mandou bênção. Sabe por quê? Quando a gente está posicionado, Deus sempre nos garante um bom futuro. E eu quero profetizar que Deus está garantindo um bom futuro para a sua vida. A sua esperança não será frustrada, mas você não pode perder o seu posicionamento, irmão. Escuta, é a época da pandemia. O Edson não está aqui hoje porque está trabalhando. Pandemia. O William começou a fazer a transmissão. Falei, cara, ensina a gente. Não, pastor, falei, ensina, pelo amor de Deus. Daqui a pouco vai explodir aí de live para você fazer. Não deu outra. O homem fez um monte de live. Sabe cantar os pagodes todos agora? Era tanta banda de pagode ele fazendo. Eu falei, cara, não desvia não, pelo amor de Deus, irmão. Só faz a transmissão. E aí está eu e Edson aqui. Falei, cara, é a gente, e agora? Falou, pastor, vamos fazer com o que a gente tem. Falei, então vamos embora. Metemos a mão, sentamos. A gente chegava aqui 3 da tarde, 2, para o culto às 6, e você ainda ficar lá na tua casa. O som não está bom não, hein? Aumente esse som, hein? Essa imagem de hoje não está boa não. Ah, eu ficava com uma raiva de você, irmão. Vontade de entrar na câmera e pá, bater em você. Que a gente lutando aqui para entregar o melhor, e você, cadê o som? Esses irmãos desavisados, irmão, em vez de ajudar. Eu falava, Edson, próximo culto a gente vai melhorar, irmão. Escuta, no meio da pandemia, tudo fechado. Edson me liga e fala, pastor, eu vou fazer uma entrevista de emprego. Eu falei, cara, está todo mundo em casa. Que emprego é esse? Não sei, pastor. Mandei um monte de currículo e me chamaram. Eu falei, cara, não é mentira, não? Pastor descrente, irmão. Ele falou, não, pastor. Eu vou lá. Eu falei, vai na benção, vai. Daqui a pouco me liga, pastor, estou empregado. No meio da pandemia. Está empregado até hoje. Até hoje, irmão. E lá no trabalho dele, o pessoal diz assim, quem é teu peixe? Porque só entra aqui quem tem peixe. Ele trabalha para a prefeitura do Rio. Só entra aqui quem tem alguém que indica. Ele falou, olha, não sei se alguém indicou vocês, mas o meu foi Deus que indicou. Estava dentro da igreja trabalhando para Deus. Sabe por quê? Quando você se posiciona, Deus garante um bom futuro para você. Eu quero encerrar a minha fala.
capítulo 6. É verdade, é verdade, é verdade, é verdade. A Beatriz falou que eu esqueci da água. Porque o local que a gente estava congregando, a gente ficou 2 anos sem água. E os meninos que hoje são rapazes na igreja, eram eles que todo domingo enchiam um galão. Iam na rua, eles iam brigando. Às vezes eu via eles brigando na rua. É a tua vez de carregar. Já carreguei esse galão, não aguento mais carregar. Eu passava. Ô pastor. Deus abençoa. Deus abençoa. Deus abençoa. Aleluia. Aí eles fingiam que era crente. Amém, amém. Não, é minha vez, é minha vez. Tudo mentiroso, irmão. Escuta, a gente tinha água na igreja por causa desses garotos. Davi hoje está empregado. Aí, empregado. João não está aqui, empregado também. Alexandre, ó, empresário rico. Até namorado dele conseguiu, irmão. Olha como Deus faz. Não era nada, olha o que Deus faz na vida da gente. Vamos, capítulo 6, deixa eu pregar. Capítulo 6. João vai casar com a Yasmin, ó. Casar com uma moça linda, meu Deus. Feio toda a vida. Pastor, está precisando carregar água? Não, mas tem outras coisas. Capítulo 6, verso 1. A Esté entra diante do rei. O rei estende o cetro. Ela foi muito sábia, porque o rei estende o cetro e fala assim. O rei sente o cheiro da Esté. Eu estava lendo isso hoje à tarde. Eu falei, cara, o rei era muito vacila. 30 dias sem chamar a mulher. Aí ela, para se preparar, ela se perfuma, bota a melhor roupinha dela e fica passeando de um lado para o outro. O rei olha e fala, agradável aos olhos. Aí ela entra. Quando ela entra, o rei estende o cetro. E ele fala assim, você pode pedir o que você quiser, até metade do meu reino eu vou te dar. A Esté não foi com sede para falar, olha, é isso que está acontecendo. Ela fala, não, só queria que o senhor e o Ramã viessem num banquete que eu fiz. Irmã, você quer ganhar a guerra? Seja sábia. Não fala muito não. Seja sábia. Ela se perfumou, falou, não, é que eu fiz um banquete para o senhor. Leva os dois para o banquete, os caras comem. Aí o rei estava afoito, né? O que você quer, Esté? Ela falou, não, amanhã a gente vai ter outro banquete. Olha a esperteza da moça. Falou, não, amanhã eu quero vocês de novo aqui, que eu vou preparar outro banquete. Aí nesse intervalo, capítulo 6. Naquela noite, o rei não pôde. Deus tira o sono de quem precisa honrar você. Naquela noite o rei não pôde dormir. Então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis. E nele se leu diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai, o pequeno homem, a quem havia denunciado Bigtã e Teres, os 2 eunucos do rei, guardas da porta, que tinham procurado matar o rei Assuero. Então disse o rei, que honra e distinções se deram a Mordecai por isso. Olha a resposta. Nada lhe foi conferido, responderam os servos do rei que o serviam. Perguntou o rei, quem está no pátio? Ó a pergunta. Ora, Ramã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que enforcasse Mordecai na forca que ele, Ramã, tinha preparado. Os servos do rei lhe disseram, quem está no pátio é o Ramã. Disse o rei para que entrasse. Entrou Ramã e o rei lhe disse, que se fará ao homem a quem o rei deseja honrar? Então Ramã disse consigo mesmo, de quem se agradaria o rei mais do que de mim para honrá-lo? Soberbo. 7. Ao que respondeu o rei,
Quanto ao homem, a quem agrada ao rei honrá-lo, traga-se vestes reais, que o rei costuma usar, o cavalo que o rei costuma andar montado, e tenha na cabeça a coroa real. E entreguem-se as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres príncipes do rei, e vistam dela aquele a quem o rei deseja honrar. Levem-no a cavalo pela praça da cidade, diante dele, e apregoem: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei a Ramã: apressa-te, corre, toma as vestes, o cavalo e tudo que você falou, vai e faz com Mordecai. Ah, meu irmão, Deus é especialista em virar a tabela, meu irmão. Deus é especialista em virar o jogo. Uma hora perseguido, mas posicionado, garantiu um bom futuro. Quando Ramã diz: olha, tem que ter vestes reais, coroa real, cavalo real, e ainda tem que ter o cara mais nobre para ir gritando na frente. Assim é que se faz um homem quem o rei quer honrar. Aí o rei fala: ô Ramã, é você que vai fazer isso com Mordecai. Veste o Mordecai, põe a coroa nele, põe ele em cima do cavalo, e você vai na frente gritando. É assim que faz com o homem que Deus quer honrar. É assim que vai acontecer com aquele que vai andar posicionado. Eu desejo que é assim que aconteça na sua vida. Fique de pé, meu irmão.